Hoje eu finalmente criei coragem para compartilhar a história mais misteriosa e enigmática da minha vida. Alguma coisa super estranha já aconteceu com você? Tipo uma coisa que você não consegue explicar? Pois bem, tudo começou quando minha família se mudou para uma cidadezinha no Tennessee. Eu estava muito empolgada e ansiosa para ir para a escola prestigiada que eles tinham lá e para começar uma vida nova. Parecia que nada poderia dar errado, mas deu. Meus colegas eram muito legais. Eles me mostraram a escola e eu me dei bem com todo mundo, menos com o Aidan. Ele era assustador. Era calado e distante e só deu uma olhada rápida na minha direção, o que foi o suficiente para que eu me sentisse desconfortável. Eu perguntei a meus novos amigos sobre ele e eles me disseram que ele era estranho daquele jeito mesmo. Ninguém se dava bem com o Aidan e todos já haviam se acostumado. Meus amigos também disseram que ele colecionava coisas estranhas e nunca deixava ninguém sequer encostar na bolsa onde ele guardava essas coisas. Para falar a verdade, na época eu gostava de tudo que fosse místico, então eu fiquei intrigada com aquele cara. E aí, meus colegas tiveram uma ideia imprudente: roubar a bolsa do Aidan e ver o que ele escondia lá dentro. O plano era o seguinte: eles distrairiam ele e eu pegaria a bolsa. E foi o que fizemos, mas não deu muito certo. Aidan me viu pegando a bolsa e ficou furioso. Ele gritou, berrou e até me xingou. Eu fiquei tão assustada que corri o mais rápido que pude. Corri sem olhar para trás, mas aí eu ouvi ele gritar algo tipo: "Você vai se arrepender de ter feito isso!" E pouco depois, todo mundo estava olhando o conteúdo da bolsa com um interesse incomum e com horror. Tinha coisas tipo pedras, penas, galhos secos e até passarinhos mortos e restos de gatos mortos. Mas eu fiquei apavorada e mantive distância. Eu tinha certeza de que o Aidan iria revidar, mas nada aconteceu no dia seguinte, nem no outro dia. Então eu pensei que aquela história tinha acabado, mas não tive tanta sorte assim. Certo dia, alguém bate na porta de casa. Era uma mulher estranha. Ela disse que era nossa vizinha e que tinha vindo só para cumprimentar os novos moradores. Ela trouxe até um bolo. Então, minha mãe foi à cozinha pegar os pratos e eu fiquei sozinha com essa mulher. Ela era assustadora e atraente ao mesmo tempo. Ficou me encarando e, de repente, me pediu um copo d'água. Mas quando eu voltei com o copo, a sala estava vazia. A mulher tinha desaparecido. Minha mãe voltou com o chá e com o bolo e me perguntou o que havia acontecido. Mas eu não sabia o que dizer. Nós duas ficamos muito surpresas. O que havia acontecido para que nossa convidada saísse sem se despedir? Aí, olhei para a cadeira onde ela estava sentada e vi um livro. Eu o abri e não acreditei no que vi. Era um livro de feitiços. Havia muitas imagens estranhas e símbolos nele. O peguei e corri para o meu quarto. Era absolutamente fantástico. Eu passei horas olhando aquele livro. Depois encontrei um bilhete dobrado entre as páginas. Lá estava escrito: "Se quiser saber mais, é só me falar." Eu estava morrendo de curiosidade. A mulher nos disse onde morava, mas eu não tive coragem de ir à casa dela. Aí, no domingo de manhã, quando eu estava saindo do supermercado, vi a mulher parada perto da esquina. Acho que eu nem me dei conta do que estava fazendo, mas fui lá com as pernas trêmulas e disse: "Quero saber mais." Ela sorriu e me disse para encontrá-la em uma pequena cabana perto da floresta. Claro, eu não disse nada para minha mãe. Ela nunca gostou desse meu interesse em coisas místicas, mas isso tudo estava intrigante demais para resistir. Eu fui para a cabana no horário combinado e a mulher já estava lá, esperando por mim. Parecia que eu tinha entrado na casa de uma bruxa. A cabana era cheia de caldeirões, potes com coisas estranhas, filtros dos sonhos e outros objetos curiosos. A mulher começou a me contar histórias e a explicar o significado das imagens e dos símbolos do livro que havia deixado para mim. Eu não conseguia parar de ouvi-la. Era como se eu estivesse hipnotizada. Ela disse que eu tinha um dom e que eu havia sido escolhida. Também me alertou, dizendo que eu tinha que dar valor a todo esse conhecimento e, como consequência, mantê-lo em segredo. E eu voltei lá muitas outras vezes. Até comecei a matar aula, pois estava muito mais interessada nas minhas aulas de magia. Um dia, minha professora misteriosa me disse que iríamos aprender a fazer amuletos especiais. Ela disse que se eu fizesse tudo direitinho, eles protegeriam a minha família. Aquilo era tão empolgante! Depois que fizemos os amuletos, tive que trazê-los para casa e escondê-los nos cantos de toda a casa.
e foi o que eu fiz. E os resultados surgiram rapidinho. Percebi que minha família estava enfrentando momentos ruins, tipo, todo santo dia, um dia após o outro. Minha mãe queimava o café da manhã do meu pai todas as manhãs. As botas do meu pai rasgaram quando ele estava atrasado para o trabalho. Eu abri a porta e a maçaneta ficou na minha mão. Uma noite, eu acordei depois de ouvir um barulho estranho. Eram meus pais que estavam gritando e correndo pela casa fora. Os dois pareciam estar muito preocupados. Aí eu resolvi sair da cama para ver o que estava acontecendo, mas quando coloquei os pés no chão, senti que estava pisando em água. O chão estava cheio de água. Nossa casa estava inundada. Parece que um cano tinha rompido. Aquilo era muito estranho. Eu contei o que estava acontecendo para minha professora e perguntei a ela por que os amuletos não estavam funcionando. Ela pareceu confusa, mas disse que o que tinha que acontecer, aconteceria. Pois bem, nossos problemas continuaram. Um dia, enquanto eu estava tomando café da manhã antes de ir para a escola, minha mãe saiu de casa para levar o lixo, mas escorregou e caiu da escada. Ela machucou muito a perna. Eu liguei para o meu pai, que tinha saído de casa muito mais cedo, e ele imediatamente correu de volta para casa. Eu tentei ajudar minha mãe a fazer um curativo, mas não consegui encontrar nenhuma gaze. Aí resolvi sair e pedir ajuda aos vizinhos. Eu bati em muitas portas, mas parecia que todo mundo tinha desaparecido. Então, corri sozinha pela rua e vi a casa da minha lançadora de feitiço. Fui até lá e vi ela no quintal. Eu estava prestes a chamá-la quando eu vi o Aidan. Ele estava saindo da casa com sua mochila e eu juro que eu vi ele dizer: "Tchau, mãe." Eu estava apavorada e em choque. Mãe? Aquela mulher era a mãe do Aidan. Aquele mesmo Aidan que tinha prometido que eu iria me arrepender do que tinha feito. E eu nunca desconfiei que ele morava na minha rua. Agora tudo fazia sentido. Eu vi que eu era a culpada por tudo o que havia acontecido. Quando voltei para casa, eu estava totalmente desesperada. Mas o pior ainda estava por vir. Minha mãe já estava esperando meu pai há um tempão, mas ele não aparecia. E nós não conseguíamos ligar para ele. Estávamos super preocupadas. Então, de repente, minha mãe recebeu uma ligação. Meu pai havia sofrido um acidente de carro. Não era nada muito sério, mas ele tinha que ficar no hospital por um tempo. Eu não podia deixar essas coisas horríveis acontecerem. Tinha que fazer alguma coisa. Em seguida, joguei todos os amuletos fora. Olhei debaixo de cada cadeira e armário para ter certeza de que tinha tirado todos eles. E aí, de repente, encontrei uma coisa horrível debaixo da nossa estante. Tinha um símbolo desenhado com um pedaço de giz e uma mecha nojenta de cabelo escuro. Eu sabia muito bem de quem era aquele cabelo. A mãe do Aidan deve ter colocado aquilo lá enquanto eu tinha ido à cozinha pegar água para ela. Naquele momento, senti um aperto no coração. Eu tirei todas aquelas coisas de dentro de casa e joguei tudo fora. Bem, por incrível que pareça, nada de ruim aconteceu mais. Eu não contei nada sobre o Aidan e a mãe dele para os meus pais, tampouco sobre as aulas que eu estava tendo. Aposto que eles não acreditariam em mim. Nem eu acredito que tudo isso realmente aconteceu. Para falar a verdade, eu fico tentando me convencer de que foi uma enorme coincidência ou uma piada de mau gosto. Mas para ser sincera, eu não sei. E aí, alguma coisa estranha assim já aconteceu com você? Você conseguiu encontrar explicações lógicas para o acontecido? Compartilhe suas histórias nos comentários, a menos que